Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos gravar um videozinho do Rio de Janeiro. Eu tô aqui nesse cenário diferente, eu tô na casa da Juju, a Ju Expor, que é minha namorada, né? Vou gravar um videozinho de updates, das coisas que eu li, que eu vi nos últimos tempos. Eu passei grande parte de janeiro aqui no Rio. Deu pra ir ao cinema, deu pra ir ao teatro, deu pra ir a sebos. Eu poderia gravar um videozinho só com as comprinhas de sebo aqui, mas eu acabei levando pra casa. Depois eu voltei. Quando eu chegar, eu gravo pra vocês. Mas tem aqui 1 ou 2 livrinhos que eu peguei. Tem umas leiturinhas que eu tô fazendo. Participei ontem do Leia Mulheres, aqui de janeiro. Foi bem legal. Então eu vou dar aqui uns updates pra vocês. Um pouquinho de sugestões pra ler, pra ver, talvez, né? Então vamos lá? A Juju tá sempre lendo sobre Jesus histórico e questões não testamentárias. Ela tá ela tá lendo muito sobre esse assunto. Ela é historiadora, tem um mestrado em história medieval, né? E eu acabei indo também na onda e peguei para reler o Zelota, a vida e a época de Jesus de Nazaré, do Reza Aslan. Eu falei desse livrinho no meu livro sobre biografias, falei que eu tinha gostado muito desse livro, eu peguei para reler e é extraordinário. Um livrinho muito bem escrito, tem o nosso selo, o texto que canta, apresenta de maneira muito didática esse contexto desse grotão do mundo, que é a Palestina dominada pelos romanos, né, que era uma área sem nenhuma importância política para os romanos, né? Sobre essas alianças dos romanos com essa elite judaica, sobre esse descontentamento que vai existir. Vão aparecer várias figuras messiânicas que querem retomar esse poder do judaísmo, do Deus único, e aí a gente tem um caldo de cultura político muito efervescente ali, né? De muita subversão, digamos assim, que era amplamente massacrada pelos romanos, né? Eu tô aqui no comecinho, ele vai passar muito bem sobre esse contexto histórico, sobre algumas questões que a gente lê no texto bíblico, que talvez não tenham, eu não posso dizer talvez veracidade histórica, eu não sei se eu posso falar nesse termo. A ideia de Jesus discutindo num templo com essa elite judaica, sendo que as pessoas não sabiam ler, né? Nazaré era uma cidade minúscula, sem nenhuma importância econômica, as pessoas não sabiam ler. Como que alguns autores bíblicos contornaram algumas questões do tipo, Jesus tem que nascer em Belém, mas ele nasce em Nazaré, e aí como é que você coloca Jesus em Belém? Há supostamente um censo que faz com que as pessoas tenham que voltar para a sua cidade natal. Esse censo não existiu. Então ele vai falando sobre a questão puramente histórica, né? Mas ele também faz uma observação interessante. Ele fala, essa ideia de historicidade não existiam para essas pessoas. Elas estão escrevendo um texto teológico, né? Não tem que ter talvez esse rigor histórico. Eles vão usar certos artifícios ali. É uma coisa muito legal, uma coisa que tem, por exemplo, muito nas notas de rodapé, daquela tradução do Frederico Lourenço, do Novo Testamento, né? Que é muito bacana. Então, tá extraordinário esse livrinho aqui. Vou continuar lendo, depois eu volto para fazer uma resenha, talvez falar um pouquinho melhor dele. Aqui foi um pouco rocambolesco aqui agora. Um outro livro que eu tô quase no finalzinho é a trilogia de Copenhagen, que foi tema de discussão do Leia Mulheres aqui do Rio ontem. Eu estive lá, eu tô bem no finalzinho, na parte que as pessoas mais comentam, que é a parte em que ela vai desenvolver. Essa escritora é uma escritora dinamarquesa, né? Tove Ditlevsen, que escreveu suas memórias, publicadas originalmente em 3 volumes, Infância, Juventude e Dependência. Eu adoro memórias, vocês sabem disso, é o meu gênero favorito. Eu vou comentar um pouquinho com vocês. Eu tô quase no final, que é o final que as pessoas costumam comentar mais, que é quando ela desenvolve uma dependência de remédios, né? Eu não cheguei lá ainda, então talvez eu tenha que falar desse livro depois para vocês. Mas o que eu queria dizer é que eu gostei muito do texto do livro. São memórias muito bem escritas. Como que ela vai embutir no texto diálogos, frases de outras pessoas. Tecnicamente falando, eu gostei muito do texto dessas memórias. Ela nasceu numa família de classe operária, baixa, em Copenhagen.
como que ela vai navegando esse contexto social, enquanto vai surgindo essa fascinação com a escrita, com a poesia, nascer num contexto em que as pessoas, isso não é comum, né? O pai dela fala para ela, né? As pessoas, meninas não são poetas, algo desse tipo. Essa sensação de não pertencimento, né? De que tem algo diferente comigo, que eu sou diferente das outras pessoas. Eu gostei muito desse livro. Eu vou terminar de ler para voltar e falar para vocês, mas eu gostei muito do texto, gostei muito do que eu li aqui, tá bom? Deixa eu terminar e eu volto, ok? Mas fica aí de sugestão, 2 livros ótimos que eu já recomendaria, mesmo não tendo terminado e um tá relendo, ok? Que mais? De livro, eu vou dizer que eu passei aqui num sebo e peguei uma edição zerada de Infiel, que é esse livro que eu gosto muito, um dos meus livros de não ficção favoritos, uma das minhas memórias favoritas, com certeza, tá no meu top 5, talvez, da Ian Iciali. Eu falei desse livro, mas ele tá perdido em algum vídeo aqui, eu não sei onde foi. A história de uma mulher que desafiou o Islã. Eu me lembro que na época eu escrevi texto no blog sobre essas memórias. Eu tenho uma edição, uma daquelas segundas edições da Companhia das Letras, tem um papel jornal que oxida muito rápido. Eu vi essa edição por R$10. Tava andando aqui pela rua, uma das ruas aqui nessa região do Flamengo, Laranjeiras, e tem essas barraquinhas, né? E barraquinhas de livros, várias delas. E a gente viu isso por R$10. Eu não resisti para ter a edição original em tão boas condições como essa aqui. É um livro que eu certamente releria, apesar de ser um livro muito pesado. Ela nasceu, se eu não me engano, na Somália, desse caldo de cultura que mistura tribos africanas com religião islâmica. Ela vai eventualmente se mudar para a Arábia Saudita. Quando ela vai se casar, o pai, assim, o contexto opressor do Islã, eu já falei muito desse livro. Esse livro é um livro que mudou a minha visão sobre essa questão do islamismo, que é, sim, muito opressor em relação às mulheres. Eu sei que a gente tende a ter uma visão mais multicultural, mas quando você vê aqui a descrição crua de que acontece no dia a dia com essas mulheres, a gente se choca um pouco. Eu questionei essa visão depois de ler esse livro. Enfim, ela vai passar por uma série, vai sair da Somália, vai para a Arábia Saudita. Quando o pai finalmente vai conseguir um casamento arranjado, ela foge, ela vai ser perseguida pela família. Tem um momento que é um thriller, ok? Ela entrando na Holanda. E lá na Holanda ela vai se tornar senadora, ela vai se educar, vai estudar. Enfim, é uma transição do mundo da fé para esse mundo mais intelectual do Ocidente. É espetacular. E eu acabei pegando aqui essa edição, que estava muito nova. É a edição original que eu li numa segunda edição, né? Fiz questão de pegar. É isso, um pouquinho do que tem de livros. Tem um outro sebo aqui perto também, eu acabei pegando uma livraria que chama Alento. Fica aqui pertinho também. Uma biografia em francês do Stefan Zweig. A gente não leu as memórias, gostou muito das memórias dele. E como eu tô querendo ler um pouquinho mais em francês e eu tô querendo encontrar livros de não ficção, eu sempre acho aqui, fica uma dica para quem quer ler em inglês, né? Ler em outras línguas. Eu acho não ficção é bem mais interessante pra gente começar a ler do que literatura. E L'Avenir de la Nostalgie. Um vie de Stefan Zweig. Olha que legal. Textinho em francês. Eu quero ter uma biblioteca, montar uma biblioteca em francês maior. Ler mais em francês, que é uma língua que eu tô até considerando estudar. Voltar para uma segunda graduação. Olha que loucura. Loucura, né? Enfim. De leitura, é isso que tem aqui. Quando eu voltar para casa, eu gravo um vídeo de recebidos de comprinhas em sebos aqui no Rio. E também quero fazer um vídeo com intenções de leitura para 2025. Para quem tá aqui ainda, vamos falar um pouquinho do que eu assisti de cinema, que eu vi aqui. Vi uma peça da André Beltrão, Lei de Tempestade, baseada nos diários de uma mulher nordestina. Agora me escapa o nome dela. Era uma advogada que ajudava presos políticos na época da ditadura. E você tem uma peça que é a Andréa Beltrão fazendo o personagem dessa advogada e também de quem recebeu os diários dela. Assistindo um teatro chamado Poeira, para os lados de Botafogo. Nunca tinha ido ao teatro.
Esse teatro especificamente é aquelas propostas bem intimistas, que você tem um palco muito próximo, com poucas cadeiras. Então pude ver aquela coisa extraordinária, aquela maravilha, que é Andréa Beltrão, a poucos passos de mim, arrasando, um monólogo praticamente, né? Claro que tem ali as questões, você tem sonoplastia, você tem questões de iluminação, que são muito legais. Como eu não fui a teatro, eu não posso julgar, não posso resenhar, não posso comparar nada, mas assim, eu achei extraordinário uma pessoa manter uma atriz durante 1h10, 1h15, fazendo esses personagens, assim, só ela. Você tem que ser um ator extraordinário para fazer algo desse jeito, acredito. E a peça é muito boa, recomendo quem estiver por aqui ou puder ver essa peça em algum momento. Gostei muito. Tinha um programa, a Juju acabou comprando o programa, eu não sei onde está, senão eu mostraria para vocês. Poderia ter lido um pouquinho mais, explicado um pouquinho mais, mas eu adorei. E enfim, não posso resenhar, não posso comparar, porque eu não tenho experiência com teatro, mas eu recomendaria que vocês vissem essa peça. A gente viu vários filminhos, a gente viu o filminho novo do Almodóvar, que é a história da Tilda Swinton, aquela atriz que eu também gosto muito, que ela descobre que está com uma enfermidade terminal e ela pede a uma amiga para ajudá-la a ir, né, a tirar a própria vida, e elas vão para uma espécie de casa. E é um filme basicamente o diálogo entre a Swinton e a Julianne Moore, se eu não me engano. Outro filme de atrizes que conseguem manter o filme quase umas 2 horas, esse filme, né, de diálogo. É as duas conversando sobre a vida, relembrando. Elas eram jornalistas, trabalharam juntas em algum momento, e elas se reconectam para realizar isso. Eu também gostei bastante, achei extraordinário, mas o filme não tem tanto ritmo, né? Então pode ser que seja lento para algumas pessoas. Eu acho que é difícil de assistir, não é um filme que eu reassistiria, mas é um filme que eu gostei da atmosfera, porque tem aquelas cores do Almodóvar. Então fico meio ambivalente, assim, se eu posso recomendar ou não. Mas eu acho que pelas duas atrizes, por aquele diálogo, por um filme, é difícil você ter um filme assim, só de diálogo, de duas pessoas conversando, que seja dinâmico. Eu vi isso talvez naquele seriado In Treatment, como é que ficou traduzido no Brasil? Sessões de terapia? Não sei como é que ficou, com o Gabriel Byrne, em que é basicamente ele em sessão de terapia conversando com alguém. Ali você tem um dinamismo maior do que nesse filme, por exemplo. Mas não sei, não reassistiria, achei um filme muito longo, mas ao mesmo tempo são duas atrizes muito boas. E é um filme difícil de ficar dinâmico, né? Que são basicamente duas pessoas conversando. E é isso. O que mais que a gente viu? Vimos o Baby Girl, que tá todo mundo comentando, da Nicole Kidman. Outro filme também que a gente não gostou muito. Achei um filme que tem uma proposta interessante, a proposta de uma mulher em busca da realização dos seus desejos, das suas fantasias sexuais. E tem algo de interessante nisso. E ela é uma super executiva que conhece esse rapaz novinho, e eles acabam tendo essa relação, e ela vai realizar isso. Mas a gente achou o filme um pouco infantil. Achei o filme que tem cenas que tá mais ali para chocar, para ser esteticamente curiosa, mas que na narrativa, no roteiro, não ficou tão bom. Então achei que ficou um filme que tem uma proposta boa, mas que não ficou muito bem realizado. A gente não deu sorte com o cinema, gente. A gente não tem dado sorte com o cinema ultimamente. Qual outro filme que a gente viu? A gente viu o filminho da Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui. Gostamos também, eu gostei das cores, da realização, mas de novo, achei que um filme que faltou um pouquinho de ritmo. A Fernanda tá arrasando, tá aí concorrendo ao Oscar, mas pra mim também faltou um pouquinho de ritmo naquele filme. Mas as cores do filme, a reconstituição daquela época, é um filme importante. A gente já ouviu uma peça em um filme com a mesma temática, a questão da ditadura militar no Brasil. Agora acho que são 40 anos do golpe. É super importante que a gente relembre esses momentos. O Brasil passou por um processo histórico que a gente não julgou essas pessoas, como aconteceu na Argentina. Tem aquele filme argentino recente que tratou disso.
Eu acho que isso foi talvez poderia dizer um erro histórico, não ter colocado essas pessoas no banco dos réus. Então acho que é importante a gente ter esses filmes, esses livros que relembrem isso, que isso existiu, que existiu violência sim, e que a gente possa relembrar e que isso não possa acontecer mais. Esse discurso ficou um pouco raso, meio assim, meio rasinho, talvez ficou, mas vocês sabem o que eu quero dizer, né? Nunca costumo tratar de questões tão políticas aqui nesse canal, ou trato. Então é isso, vou fazer um videozinho daqui. Rio de Janeiro, gente, calor danado, não tão diferente de onde eu moro, né? Eu sou mineira, mas eu moro no Espírito Santo, lá também é quente. Uma cidade que tem uma vida cultural bem legal, dá pra ir ao teatro, dá pra ir ao cinema, tem livraria, tem sebo, tem praia, tem uma vida de rua muito viva, eu acho isso bem legal. Então tô conhecendo um pouquinho mais do Rio, quem sabe eu não trago mais novidades daqui, mais vídeos daqui. O que vocês estão lendo? O que vocês viram? Vocês gostaram de algum filme, de alguma série? O que vocês estão lendo por aí? Coloca aí nos comentários. Eu acho que é isso, eu falei de tudo? Provavelmente não, mas vamos ficar por aqui, tá bom? Se você tá aqui nesse canal pela primeira vez, está convidado a se inscrever. Aqui a gente fala de livros, fala também de outros assuntos, de série, de filme. A gente fala de arte, porque isso é uma coisa muito legal. E 2025 tá aí, eu tô quase fazendo 40 anos e eu tô feliz porque eu tenho essa experiência de poder ler livros e sentir tanta alegria lendo esses livrinhos e vendo esses filmes. A arte é um trem muito bom, gente, é um trem chique demais, tá bom? E é isso, tô faladeira, talvez. Até a próxima, até o próximo vídeo, tchau, tchau.